Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai visitar um espaço importantíssimo aqui de Curitiba e que foi um palacete de um barão aqui da capital paranaense. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e claro, já considere ser membro do canal porque só aqui você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos dar uma olhada antes aqui na beleza dessa rua que leva o nome do barão que foi dono desse palacete que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente está na Presidente Carlos Cavalcante agora e a gente já vê o casarão que a gente vai visitar. É um casarão que foi construído entre 1880 e também 1884. Então levou aí 4 anos para ser construído e ele tem 3 partes. A parte da esquerda, que é um anexo mais recente, mas depois a gente fala sobre ele. A parte central, que é o solar do Barão, e a parte direita, que é onde fica a Gibiteca, por exemplo, que é o solar da Baronesa. Então, a parte esquerda foi construída entre 1912 e 1975, a parte principal entre 1880 e 1884 e a parte da direita entre, a gente não tem exatamente uma data assim, mas foi após a morte do Barão do Cerro Azul, ou também, como ele ficou sendo conhecido, como Comendador Ildefonso, porque o nome dele, na verdade, é Ildefonso Pereira Correia. E ele foi um importante erva-mateiro aqui do Paraná, além de ter sido, claro, também uma figura proeminente no que diz respeito à política, e claro, foi uma figura muito importante dentro da industrialização de Curitiba. Quem assistiu ao nosso vídeo sobre a Universidade Federal do Paraná vai lembrar que a universidade surgiu justamente como uma resposta ao caráter agrícola de Curitiba, ali no comecinho do século passado. Então, a gente já conhece um pouquinho da história, mas hoje, claro, o Solar do Barão pertence à Fundação Cultural de Curitiba e ela abriga 3 espaços culturais: o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia e a Gibiteca. Então, assim, é um dos grandes espaços de cultura aqui da cidade. Aqui é onde fica a Gibiteca e é um dos 2 pátios da, do solar. O que é um solar? Solar é um tipo de palacete que ele pertencia em geral a famílias muito ricas. Então não bastava ser uma construção imponente. O solar tinha esse caráter também aí de fazer parte das posses de famílias realmente nobres da região. Então ali ó, a gente vai entrar aqui pelo Museu da Gravura, que já recebe a gente com esse portal lindíssimo e também, olha só os detalhes. Uma coisa interessante é, essa fachada do edifício principal tem 2 sacadas. Então, aqui um pouquinho da história do Barão. Tem essas 2 sacadas, que quem assistiu ao nosso vídeo sobre a Família Auer vai lembrar que as sacadas são o quê? Um símbolo de status, porque você vê a cidade de dentro da sua casa, sempre de um patamar acima. Olha só a escadaria, que coisa mais linda. Depois a gente vai subir, obviamente. Ali a Presidente Carlos Cavalcante. Olha só os detalhes, a vegetação, tudo. Uma coisa interessante desse casarão também é que, apesar desses 4 anos que levou a construção dele, ele ficou pronto a tempo de receber a princesa Isabel e o marido dela, o Conde de, que vieram a Curitiba em dezembro de 1884. Ou seja, o casarão, o solar, o palacete, não só ele era a moradia da família, como ele era um espaço também em que se tomavam grandes decisões e que também era um espaço, assim como quem assistiu ao nosso vídeo sobre o Parque Gon vai se lembrar, a Casa Gon,
também era um espaço de influência política e social. Então, também isso é muito importante de a gente lembrar, e recebeu figuras ilustres aqui também durante a sua ocupação pela família do barão e comendador também, como a gente já comentou. Então a gente precisa lembrar que começo ali, meados do século XIX, o Paraná vivia aquele boom erva-mateiro. Não à toa, é até hoje lembrado por isso. A gente recebeu a visita do biólogo Saint-Hilaire, que foi, se eu não estou enganado, quem deu o nome científico da erva mate, Ilex paraguariensis, embora eu acho que exista uma outra variedade também, que talvez até seja mais proeminente aqui no Paraná, né? Então, o que é interessante a gente pensar? Aqui, esse casarão que a gente vê agora, a gente viu ali o cartaz da exposição, né? Esse casarão que a gente vê agora, aqui na nossa direita, era a moradia principal. Após a morte do barão do Cerro Azul, ele foi morto por tropas federalistas, né? Quando se tentava insurgir uma revolução para derrubar a monarquia. Ele foi considerado um traidor da pátria, depois isso foi revisto e ele hoje em dia figura entre os heróis também da pátria. E após a morte dele, a baronesa morou no espaço que hoje é a Gibiteca. Olha só. No espaço que hoje é a Gibiteca, é a baronesa, que claro, também foi uma figura muito importante e a gente precisa também nomeá-la. Ela era a Maria José Pereira Correia, a baronesa do Cerro Azul. Uma coisa interessante devido a essas acusações de traição, o barão do Cerro Azul muitas vezes era mencionado, ao invés de S, que é o correto de se escrever o título dele, com C. E a gente ainda encontra algumas menções a ele como Barão do Cerro Azul com C, como em São José dos Pinhais, que tem uma rua chamada Barão do Cerro Azul, e ela se escreve com C e não com S, como é o caso da nossa Barão do Cerro Azul aqui em Curitiba. Isso também é interessante. Então, esse palácio pertenceu por muitos anos à família do barão, e depois passou a fazer parte do patrimônio do Exército, que ocupou, antes, olha só que coisa mais linda esse piso. Aqui também um espaço expositivo, como a gente já comentou. Que coisa mais linda. As portas, os pórticos, tudo, a escada. Essa escada aqui que a gente vê agora, que vai ali para baixo e para cima. A gente não vai descer por ela agora, mas eu acho que depois a gente encontra com ela de novo. Então, esse palácio ele passou a fazer parte do patrimônio do Exército até 75, quando ele é incorporado à Prefeitura de Curitiba, e ele foi, digamos assim, abandonado pelo Exército, no sentido de o Exército deixou de ocupá-lo, porque o mandatário do Exército na época disse que o casarão já teve o seu tempo. Então, o Exército precisava de instalações melhores. Quem assistiu ao nosso vídeo sobre o Cine Passeio vai se lembrar que o Cine Passeio também fez parte das propriedades do Exército. Olha só, mais um pouquinho aqui. E aí conta para mim se você gosta de visitar esse tipo de espaço e esse tipo de conhecer esse tipo de história, porque a gente pode mostrar mais disso aqui em Curitiba. Afinal, a gente mergulha na história da cidade em todos os nossos vídeos, e a gente pode visitar esses espaços também. Hoje, claro,
o Solar, ele é um patrimônio. Aqui, ó. Essa exposição que a gente vai ver um pouquinho agora é parte dos trabalhos realizados pelos alunos dos cursos de gravura, que você pode se matricular e ou ele tem uma taxa simbólica, ali uma mensalidade simbólica, ou ele é gratuito. Olha só que lindo. Fala a verdade, se já não vale o teu like e a tua inscrição aqui no canal. E eu falei que ele foi morto pelos federalistas, ele foi morto pelos legalistas, que eram as tropas do exército. Só para deixar claro. Então, esse prédio aqui na nossa esquerda, agora, que depois vai virar direita, ele é o prédio que foi feito pelo exército. Aqui na nossa esquerda, o prédio principal, que foi a casa da família. Vamos lá, passear mais um pouquinho. E aí, conta pra mim, que outro espaço de Curitiba você gostaria de conhecer aqui com o Curitibando e mergulhar na história? Lembrando que a gente já contou a história dos palacetes ali da região do Batel, a gente já contou a história do Cine Passeio, a gente já contou a história do Paço da Liberdade e a gente já contou a história dos casarões da família Auer. Olha que lindo! Casarões que estão espalhados pela cidade, por sinal. Vamos descer agora. Então são histórias que são interessantíssimas e que se você ainda não visitou com a gente, recomendo que você faça, porque vale muito a pena. Vamos contemplar um pouquinho. E o mais legal é, você pode fazer essa visita de graça, você não paga nada. É a arte, a cultura e a história de Curitiba ao teu alcance. Aqui, nessa entrada, a gente tem um pouco da história do Barão. Então, vale a pena você vir aqui, ler com calma, conhecer, para a gente e para você, claro, sempre olhar para aquilo que está ao nosso redor com embasamento. Isso também é muito importante. A gente conhecer aquilo que está no nosso entorno, que faz parte muitas vezes do nosso dia a dia e que a gente nem imagina que seja tão importante ou que tenha uma relevância cultural, social, econômica para a cidade. Isso é bem interessante. Vamos lá, curtir mais um pouquinho. A gente viu ali atrás que tem um painel sobre a Revolução Federalista, mas é um assunto que merece um vídeo só para si. Quem sabe a gente conte algum dia aqui. Um pouquinho aqui é uma obra do Poti, porque aqui é o Museu da Gravura, então ali uma prensa onde Poti trabalhava. Fala a verdade, é demais. Poti, que também já tem vídeo aqui no canal, a gente já mostrou as obras dele espalhadas por Curitiba. Vamos caminhar mais um pouquinho. O Solar passou por uma restauração recente, então por isso também que ele está maravilhosamente preservado, embora essa preservação seja contínua, mas teve uma restauração mais recente. E como a gente comentou, aquele trecho ali trecho não, parte ali que foi construída pelo exército é
a parte mais recente aqui do Solar, mas que faz parte também agora da sua história e também da memória de todos os fatos que a gente narrou aqui nesse vídeo. Esse pátio é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas aqui no Solar, mas também essa área expositiva, quase escondidinha, mas que guarda sempre exposições incríveis. O Fabiano Viana, meu amigo, que vocês já ouviram falar dele aqui no canal, também expôs no ano passado aqui nesse exato espaço e a gente mostrou um pouquinho da exposição dele para vocês. É um espaço também que faz parte da Gibiteca, claro, está dentro do Solar do Barão, mas ele pertence à Gibiteca, porque a gente vai contar daqui a pouquinho, mas ele faz parte do que a gente conhece como o Solar da Baronesa. Olha só que bacana. As paredes também com muitos detalhes originais, o que reforça a questão do patrimônio, que a gente já comentou aqui antes no vídeo, da importância da preservação desse tipo de patrimônio, desse tipo de espaço, e sobretudo em oferecer para a população espaços em que elas possam observar o que era a Curitiba antiga, mas também ter contato com a arte de uma maneira geral, e usando, ocupando e fazendo dela também esse espaço cultural, esse espaço patrimonial. E quem já viu os nossos vídeos sobre, por exemplo, o Paço da Liberdade, sabe que Curitiba tem um cuidado bem grande com aquilo que é patrimônio da cidade. Mais um pouquinho da exposição para vocês. A Loba, a Lobo, visitem. Vamos lá, passear mais um pouco. Olha só mais um pouquinho dos detalhes para vocês. Conta para mim se você sabia que esse casarão, esse palacete, era um espaço que você podia frequentar também. E se você sabia, se você tem o costume de vir aqui no Solar. Vamos lá na Gibiteca agora. Então, vamos conhecer um pouquinho da Gibiteca de Curitiba, que é o espaço em que habitou também a baronesa e que ficou conhecido, claro, como Solar da Baronesa. Essa é uma história que pouca gente conhece. Então, já se inscreve aqui no Curitibano para você ficar sabendo de outras histórias como essa, que você só vai descobrir aqui no canal. A Gibiteca de Curitiba é um espaço de referência no que diz respeito a gibis, graphic novels, história em quadrinhos. É um lugar que não só tem um acervo imenso, e claro, funciona como uma biblioteca, mas é também um espaço de pesquisa e consulta. Ou seja, é uma espécie de mergulho nesse gênero que é sim literário, mas que muitas vezes acaba relegado. Olha só, então a gente está aqui na escadaria do Solar da Baronesa, aqui na nossa esquerda o casarão principal, esse pátio incrível e também a perfeição dessa construção como um todo. Olha só, ali a gente tem a rua Presidente Carlos Cavalcante, Cine Passeio uma esquina para baixo, Cine Passeio que já tem vídeo aqui no canal e que é importantíssimo também dentro da história do Barão do Cerro Azul. Então, se você quiser conhecer melhor a história do Cine Passeio, assista ao vídeo que a gente já publicou. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nos títulos. Como a gente comentou, história em quadrinhos, gibi, graphic novels, tudo isso é literatura também. Tudo isso faz parte do universo literário.
e muitas vezes acaba sendo colocado de lado, relegado e tudo mais, mas a gente sabe que não é. É um material muito rico em termos de cultura, tanto uma cultura popular quanto uma cultura erudita. Você pega livros como Maus, como Nova York, do Will Eisner, como Chris Wire, se eu não me engano é esse o nome do quadrinista que fez algumas graphic novels incríveis, consideradas também entre as melhores do mundo. Enfim, é o tipo de coisa, tipo de material cultural que você precisa conhecer também. E olha só, a gente está chegando no fim da nossa jornada, do nosso passeio aqui pelo Solar do Barão, mas é claro que você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz, porque, como você pode perceber, certas coisas, ó, aquela escadaria que a gente falou antes, certas coisas você só vai descobrir e conhecer aqui no Curitibano. Afinal, a gente ama a nossa cidade e realmente gosta de mergulhar na história e nas histórias que estão por trás dos casarões, dos palacetes, dos palácios e também da vida comum aqui da nossa cidade. E compartilhe esse vídeo também com a sua família, com os seus amigos. Aproveita para ser membro do Curitibano e ajudar a gente a crescer, a chegar a mais pessoas, a conseguir também mostrar mais da beleza e daquilo que Curitiba tem de melhor. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!